Prepare-se para mais uma jornada emocionante e transformadora, onde vamos desvendar um universo de possibilidades sensoriais e de neuropsicomotricidade, que vão revolucionar o desenvolvimento motor das suas crianças em sala de aula. Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema Educação, e eu estou aqui mega animada com a aula que a nossa professora especialista em psicopedagogia, Gisley, preparou para vocês. Então fica até o final, porque tá incrível, gente! Hoje você ganhará recursos incríveis para trabalhar quando se deparar com uma criança em sala de aula com dificuldades motoras. Nós vamos explorar aqui estratégias práticas de estimulação sensorial, de acordo com os princípios da neuropsicomotricidade, para capacitar você a auxiliar os seus alunos de forma muito eficaz. E juntos vamos abrir portas para um aprendizado inclusivo e enriquecedor. Então inscreva-se agora no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma dica valiosa, tá? Sobre como aplicar essas atividades de estimulação sensorial segundo a neuropsicomotricidade. Professora Gisley, tá pronta aí? Pode vir, pode iniciar, dá o seu show. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre estimulação sensorial, tá? Na neuropsicomotricidade. Bom, eu sou professora de algumas disciplinas da neuropsicomotricidade, da psicopedagogia, e hoje eu vou passar, assim, só algumas pinceladas, né? Algumas questões que a gente pode desenvolver dentro da sala de aula. Eu sou professora há 30 anos, tenho 12 especializações na área, sou atuante em clínica já faz 16 anos, né? E sou professora do Rema já há algum tempo, alguns aninhos aí, tá bom? Então, se a gente, né? Então, nós vamos começar falando sobre o brincar e jogar. Vocês acham que o brincar, jogar é interessante para crianças que estão dentro da sala de aula ou não? Vocês acreditam que só o conteúdo dá conta de ensinar as crianças de uma maneira efetiva? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, brincar, jogar, sempre são formas de comunicação, tá? Dessa criança. Então, a criança se comunica através do brincar, se comunica através do jogar. Então, isso é muito importante para a criança se desenvolver integralmente. O que isso quer dizer? No aspecto físico, social, cultural, afetivo, emocional ou cognitivo. Então, essa criança, ela consegue se desenvolver melhor quando ela brinca, quando ela participa. Então, será que as estimulações sensoriais são importantes? Não é? O porquê que este desenvolvimento, estas questões sensoriais são importantes para o desenvolvimento da criança, né? Se a criança aprende através da sua relação, né, do próprio corpo com o ambiente, então o que acontece? Quando essa criança ela interage com os materiais, com objetos que são, né, objetos, vamos dizer assim, esse aqui é um giz, né, um giz de quadro, né, só que ele é gigante, para as crianças poderem escrever no chão, não é? Claro que vai depender dessas dificuldades, né, nós vamos depender aí qual é a fase de desenvolvimento que essa criança está, não é? Se nós estamos com uma criança na pré-escola, não é? O que na pré-escola a gente deve ensinar? Os campos de experiência, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos lá que a criança precisa interagir. Este corpo, não é? O corpo da criança precisa interagir com as outras coisas, com as outras pessoas, com os objetos que cercam essa criança, com a aprendizagem de fato. Então, ora, se nós
se a criança aprende através do próprio corpo, então nós temos que desenvolver a parte sensorial, que é o quê? Ver, cheirar, escutar, falar, né? Tudo isso faz parte do quê? Da aprendizagem da criança. Então, o tato, a criança, ela sempre aprende através do... Primeiro, ela aprende através do concreto, não é? Então, ela aprende através do concreto. Então, pegar a tesoura, saber para que ela funciona, o que ela faz, não é? Para que a gente utiliza a tesoura. Então, fazer atividades de cortar o vento, cortar a nuvem, são atividades da neuropsicomotricidade que nós vamos aprender um pouquinho hoje, né? E que nós temos disciplinas na neuropsicomotricidade que vão abordar estas experiências. Aliás, nós temos disciplinas que falam sobre, né, a estimulação precoce, que vai do 0 aos 6 anos. Depois nós temos disciplinas que falam sobre as dificuldades de aprendizagem. Todas as disciplinas nós temos atividades que são atividades, né, práticas, né? Quem já conhece o Rema sabe que os professores são muito criativos, que nós temos várias ideias para passar para vocês, como eu trouxe hoje algumas aqui, tá? Então, o desenvolvimento de uma criança é o resultado da interação desse corpo com os objetos, com o meio, com as pessoas, com quem ela convive e com o mundo, né? Onde ela estabelece todas as suas ligações afetivas e emocionais. Então, olha como é importante a criança, né, sentir o que ela está fazendo, né? Então, uma criança apresenta uma dificuldade, por exemplo, na leitura, na escrita. Ora, será que esta dificuldade não está ligada lá atrás em uma dificuldade de interação, dificuldade, né, neuropsicomotora que interfere no desenvolvimento desta criança? Já existem pesquisas que comprovam para a gente que as atividades e as questões, né, psicomotoras do movimento, não é, das sensações, estão super interligadas com as dificuldades de aprendizagem. Então, vocês aprendem, né, vamos aprender que, através dessa interação, a criança aprende. Então, a criança pode não ter uma dificuldade, por exemplo, na leitura, se ela consolidou bem a questão do ritmo, a questão começo, meio e fim, lateralidade, esquema corporal. Então, são habilidades que a criança precisa ter antes de ser alfabetizada, certo? Depois que ela foi alfabetizada, nós temos que intervir com atividades de jogos, brincadeiras, para que ela consiga se desenvolver, certo? Para que ela consiga superar as dificuldades em que ela tem, ok? Que ela está apresentando. Então, o corpo é a sua maneira de ser. Então, quando vocês já observaram crianças brincando, não é? É muito interessante, porque a gente percebe que elas interagem entre si, elas conseguem falar coisas diferentes, a gente percebe em como a criança é, então ela coloca para a gente, através das suas experiências corporais, ela coloca para a gente uma maneira de ser, né? Então, tudo o que a criança é o quê? É o que ela vivenciou, é aquilo que ela está aprendendo. Então, quando a criança apresenta uma dificuldade de aprendizagem, ela está lá na sua sala, e eu preciso, né, e a gente precisa fazer com que essa criança melhore, né,
na questão da leitura, na questão da escrita. Então, a gente parte para experiências de jogo, experiências que podem fazer com que a criança melhore, não é? Em alguns quesitos. Então, a criança apresenta uma dificuldade de leitura, vamos trabalhar ritmo. Leitura nada mais é do que ritmo, não é? Então, é fazer atividades onde tenha ritmo, tá? Então, para a criança fazer gestos, para a criança bater palma, né? Com atividades que, por exemplo, tem uma atividade que a gente faz com copos, né? Pega o copo, vira o copo, passa o copo, né? Que é da ABC dos copos. Então, quer dizer, vocês podem e devem, né? Ter, assim, muitas ideias, né? Pesquisar muito para que essa criança consiga realizar essas atividades. Muitas vezes, como eu atuo em consultório, muitas vezes a mãe chega para mim com muitas, né, assim, muitos questionamentos, muitas questões assim, o meu filho não aprende, o meu filho tem dificuldade, né, ou será que é preguiça, ou será que, né, e quando eu começo a atender, começa a dar resultado, a criança começa a evoluir, ela começa a progredir, ela começa a sanar essas dificuldades de aprendizagem. Por que será? Né? Eu trabalho o lúdico com a criança, eu trabalho o sensorial com a criança. O que é sensorial, né? Como eu já disse, são as sensações, né, dessa criança. Então, o sistema proprioceptivo, o sistema vestibular, não é? A visão. Então, como essa criança vai, né, manipular um objeto, por exemplo, não é? Um perfurador, não é? Que nós temos aqui um perfurador. Então, essa criança ela vai fazer, não é, o movimento. Então, muitas vezes eu ouço, né, as mães dizerem assim, e até os professores, não sei se vocês já ouviram, meu filho tem uma letra feia, ou meus alunos têm uma letra feia, vamos dar caligrafia para ele. Será que a caligrafia, ela é prazerosa para a criança? Será que uma atividade, não é, que vai melhorar o tônus muscular, vai melhorar a coordenação motora, escrevendo, não é? Tanto na parede, no quadro, quanto no chão. Será que isso não melhora as questões da escrita? Se ela for fazer, por exemplo, um alinhavo, não é muito mais prazeroso do que fazer um caderno de caligrafia? Pensem nisso, tá? Então, é vivenciar aquelas experiências, né? Ora, a criança está com uma dificuldade, por exemplo, em leitura. O que é que eu posso trabalhar, não é? Então, eu tenho aqui um jogo que é muito bacana, tá? Que chama Gerador de Histórias Divertidas. Ó, Gerador de Histórias Divertidas. Estão vendo? Esse gerador de histórias divertidas, ele vai trazer para mim um personagem. Eles são cartinhas, ó, adoro cartinhas. Então, um personagem, não é? Que nós podemos fazer, por exemplo, cada um tira um personagem da sala de aula, ou vamos fazer uma produção coletiva, ou vamos separar os personagens e cada um vai fazer a sua produção. Inicia-se com uma frase, depois um pequeno texto, depois um texto um pouco mais complexo. Então, nós temos o personagem, temos o lugar, temos a ação e temos o complemento. Então, eu vou tirar uma para vocês verem como é divertido fazer essa atividade. Todas as vezes que vocês forem, por exemplo, fazer uma atividade com a criança, né, ou que vocês forem fazer este jogo, realizar este jogo, que pode ser em sala de aula, vocês vão embaralhar as cartas,
Porque vai sair personagens diferentes, ações diferentes, lugares diferentes e complementos diferentes. Então, às vezes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu vou tirar aqui um primeiro personagem, só para mostrar para vocês como é. O mágico e o seu coelho na cartola. Em que lugar? O mágico. Um presídio. Olha bem, um presídio. Depois, a criança precisa usar a criatividade. Inicialmente, o que a gente faz? A gente pede para a criança falar oralmente, né? Contar uma história pequena que tem esses elementos. Depois, ela parte para a escrita. Ação, ganhar na loteria, não é? E depois nós temos o complemento. O complemento que eu tirei, uma criança começa a chorar. Então, a criança precisa, né, utilizar os elementos coesivos e coerentes para construir uma história, uma produção, ou verbalmente. Quando a criança é pequena, a gente, né, quando está nos anos iniciais, ainda não escreve, a gente faz oralmente, tá? Então, o mágico e seu coelho na cartola foram visitar em um presídio uma pessoa para levar algumas, né, alegrias lá no presídio, e, de repente, ele descobriu que ganhou na loteria, e quando ele foi festejar, encontrou uma criança e ela começou a chorar, porque ela queria ganhar um brinquedo, e aí a criança vai utilizar o faz de conta, não é? Então, faz de conta que eu tenho, que existe um lugar, que existe uma pessoa. Então, é muito interessante que a gente trabalhe com jogo, tá? Então, por isso é que o atendimento, quando a gente faz o atendimento na neuropsicomotricidade, né, ou psicopedagógico, ou neuropsicopedagógico, a gente percebe o quê? Que a criança, ela gosta de vivenciar aquilo que ela está aprendendo. Então, quanto mais eu utilizar atividades que vão melhorar essa vivência da criança, melhor ela vai aprender, mais fácil ela vai aprender, certo? Então, as dificuldades de aprendizagem precisam ser utilizadas de uma maneira que a criança consiga alcançar os objetivos que você tem para ela, não é? Então, ela precisa ter, por exemplo, né, conhecer eu, o outro e nós. Então, nós temos que fazer atividades que vão trabalhar com esquema corporal, lateralidade, para que essa criança melhore em alguns quesitos, né, de aprendizagem. Uma outra coisa que é muito importante que vocês saibam é que nós temos, não é, pré-requisitos para que essa criança possa ser alfabetizada. Uma criança, ela só consegue ser alfabetizada se ela tiver a consciência elaborado, se ela tiver elaborado a consciência de, né, esquema corporal, lateralidade, né? Eu preciso olhar para essa criança como um todo, saber se ela está, né, se este corpo está pronto para aprender, se ela está ouvindo bem, se ela está, né, tendo uma boa visão, se está acontecendo alguma questão emocional. Então, eu preciso olhar para essa criança como, né, como uma única, uma criança única. Afinal, nós somos 7 bilhões de pessoas diferentes. Então, cada criança tem um canal de aprendizagem diferente. Então, nós temos que pensar que as crianças, elas aprendem de maneiras diferentes, não é? Então, se todas as crianças aprendem através do sensorial, então nós temos que trabalhar com as questões sensoriais. É isso que vai melhorar a condição da minha criança que está lá com dificuldade, por exemplo, no traçado da letra cursiva, tá? Que as crianças hoje vêm apresentando muitas dificuldades por conta de terem ficado 2 anos sem essa prática, né? Muitos ficaram sem estar em sala de aula,
Então, o que a gente precisa é buscar alternativas para que essa criança consiga aprender. Então, enquanto a criança brinca, né, ela se prepara para a vida. Então, a atividade lúdica que a criança produz novos significados para a vida, né? Ela consegue, num contato físico e social, ela consegue se desenvolver e ela vai compreender como é que funcionam as coisas, através do quê? Da estimulação, através dessa condição de pegar e realizar, não só falar, ela precisa colocar, eu digo para os meus alunos, né? Colocar a mão na massa, precisa produzir, precisa realizar, precisa fazer, não é? Então, o esquema corporal, eu gosto muito de trabalhar com as crianças, por exemplo, né? As posições, olha só. Então, em como a criança, tentem fazer aí, né? Tentem fazer o que nós temos na cartinha. Tentem fazer. Né? É uma coisa assim, é uma atividade que a criança vai trabalhar o quê? Né? Então, ela vai trabalhar, ó, tá? Direita e esquerda, ela vai trabalhar, né? Mão direita no nariz, mão esquerda na orelha, depois muda, mão direita, mão esquerda. Então, a gente faz atividades onde a criança consegue avançar, tá? Então, tem outras cartinhas aqui, essas cartinhas a gente encontra na internet para imprimir, tá? Tudo é encontrado lá, olha só, que bacana. Então, tem algumas atividades que nós trabalhamos com o corpo da criança, tá? Com o esquema corporal. Essa criança precisa estar bem, os exames precisam estar bons também. Ela precisa estar biologicamente preparada para aprender. Será que ela está preparada para aprender? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos, né, uma criança, vou falar assim, uma criança de 8 anos que faz aniversário em outubro, né? Está no 4º ano. Então, o que acontece? Será que essa criança, então as perguntas, né? O mundo é feito de perguntas. Então, será que essa criança está preparada? A maturação do sistema nervoso central está preparado para aprender conteúdos do 4º ano hoje? Que nós temos aí inúmeras atividades, apostilados ou livros, não é? Que cobram muito conteúdo, mas a gente percebe que falta, não é? Falta alguma coisa. Então, essas crianças precisam de muitas atividades sensoriais para poder avançar. É pegar, é colocar a mão na massa, né? É fazer, é construir, tá? Então, por que as atividades sensoriais são tão importantes? Já deu para ter uma noção daquilo que vocês precisam, né? Vocês que estão em sala de aula, ou mesmo fora de sala de aula, precisam pensar na questão sensorial, na questão dos sentidos, tá? A criança, ela aprende através do corpo, então os sentidos fazem toda a diferença. Uma das primeiras atividades que a gente trabalha com as crianças que estão, né, na pré-escola, principalmente, são crianças que a gente trabalha esquema corporal. Então, esta atividade é uma atividade muito bacana para a criança conhecer-se, tá? Para a criança conhecer como, né, qual parte é do corpo, né? O que a cabeça faz, né? Ah, a cabeça, ela carrega o cabelo. Não, a cabeça pensa, não é? A cabeça, ela faz com que a gente tenha nossos sentidos mais aguçados, é por onde nós nos alimentamos, nós escutamos, nós ouvimos. Então, a criança vai construindo, a partir do próprio corpo, as sensações, ela vai construindo estes pré-requisitos para conseguir ser alfabetizado,
tá? Eu falo um pouquinho antes da alfabetização, por quê? Porque hoje a gente sabe, né, que nós temos uma alfabetização, assim, muito precoce, eu acredito, não é? Eu percebo, assim, que às vezes as crianças de 2 aninhos já estão aprendendo letras, números. Então, assim, apresentar para a criança, ter uma caixa de areia, a criança fazer a letrinha, ter uma caixa daquelas bolinhas, né, de orbes, que as crianças chamam, com todas as letrinhas lá dentro, para a criança poder manipular, não é? Eu até separei aqui, eu vou achar que eu separei várias atividades aqui. Então, nós colocamos dentro de um saquinho de gel, nós podemos colocar as letras, e dentro desse saquinho as crianças vão manipular as letras lá dentro. Então, essas atividades sensoriais são super bem-vindas, tá? A gente precisa trabalhar. Então, aqui eu trouxe uma outra atividade, que é uma atividade de, né, colocar, a criança precisa ter coordenação motora para colocar a mãozinha e o pezinho no lugar. Então, é um tapete, olha só que legal, feito de papelão, né, que o professor sempre tem, né, viu uma caixa, vai lá, corre, pega e guarda. Viu, caixa de ovo, vai lá, pega e guarda. Qualquer caixinha, né, qualquer coisinha assim, qualquer caixinha vira um instrumento para a gente, né, para guardar, né, o pregador de roupa, ele é super benéfico para a criança trabalhar as questões da psicomotricidade, não é? Objetos pequenos para que a gente coloque dentro da massinha para a criança conseguir localizar, bolinhas de diversos tamanhos e materiais para a criança fazer a enfiagem, né? Sem contar que nós temos os outros pregadores, né, que são deste tamanico, olha bem, o tamanho dele, muito pequenininho, né? E que a criança precisa ter o quê? Coordenação motora, força para conseguir fazer. Afinal, quando ela for escrever, ela precisa ter o quê? O movimento trípode, que é este movimento com os 3 dedinhos, não é? Então, para ela pegar uma caneta, um lápis, não é? Ela precisa deste movimento aqui, ó, o trípode. Ela precisa ter força, ela precisa ter uma habilidade com o punho, ela precisa que esse braço também consiga, né, uma pressão adequada, que ele se movimente no papel. Então, a coordenação bilateral, que utiliza as 2 mãozinhas, uma segura o papel e a outra realiza. Isso parte do corpo, não é? Então, o que nós aprendemos nessa atividade? Então, nessa atividade a gente aprende ritmo, a gente aprende direita, esquerda, lateralidade. Então, tem várias atividades que nós podemos realizar lúdicas que vão fazer com que a criança aprenda, não é? Com que a criança consolide aqueles conteúdos que nós estamos com dificuldades para que ela aprenda, tá? Então, a gente precisa sempre sentar no chão com a criança, tá? Com as perninhas e os braços cruzados, engatinhar bem rápido, correr imitando animais, correr segurando uma bola, arremessar bolas. Isso aqui é só para pré-escola? É só para o professor de educação física? Né? São questionamentos que eu coloco para vocês. Modelar com massinha. Será que é só na pré-escola que a gente pode dar massinha para as crianças? Será? Barro. Grampear com grampeador. Claro que é sempre com alguém olhando, né, gente? Com supervisão. Folhear livros e revistas. Gente, não tem uma atividade psicomotora e neuropsicomotora para uma criança mais de praxia fina do que folhear uma revista. Precisa ter o quê? Uma habilidade para folhear a revista, né? Folha por folha. Brincar com ioiô, né?
E vou dizer mais, né? A gente não tem só o ioiô, a gente tem também esse daqui que vocês devem conhecer, ó, que é a mola, né? A mola maluca, estão vendo? A mola, né? Em todos os lugares do Brasil, aí até fora dele, vocês podem encontrar a mola. A mola, ela é ótima atividade psicomotora para a criança. Ela precisa ter a habilidade para mexer com a bola, tá? Os movimentos finos, a praxia fina, tá? Martelar, parafusar. Pode ser parafuso que a gente encontra em lojas de parafuso. Então, a criança vai pegar o parafuso, vai colocar a porquinha e vai parafusar, tá? Então, não precisa ser uma atividade elaboradíssima, tá? A massinha é um instrumento muito bacana para trabalhar com as crianças. Eu posso fazer, existem inúmeras massinhas caseiras que a gente pode fazer, que a gente pode utilizar aquele anilina, né, aquela comestível, para poder fazer, ou até mesmo suco, né? Tem algumas receitas que utilizam creme hidratante para fazer, né? Maisena, creme hidratante, tem outras feitas com farinha. Então, cada um procura a melhor forma, porque é importante que mesmo as crianças maiores tenham essas sensações, elas realizem atividades. Uma outra coisa muito importante que é preciso pensar, que essa criança precisa estar com o equilíbrio ok para conseguir escrever. Ela precisa estar sentada perfeitamente na sua cadeira, ela precisa estar com os 2 pezinhos no chão, para que ela consiga escrever. Parece que não, mas se vocês prestarem atenção, quando a criança não coloca os pezinhos no chão, ela fica em desequilíbrio. E ela pode ter uma dificuldade para escrever por isso, tá? Por não conseguir um equilíbrio adequado. Aqui nós temos atividades com a tesoura, né? Que a tesoura, inicialmente, deve ser dado essa tesoura aqui para a criança, que é uma tesoura adaptada, né? A gente já compra a tesoura desse jeito, tá? Ela chama ergonômica, se não me engano, essa tesoura. Então, a tesoura, a gente dá essa, depois a gente parte para a tesoura sem ponta, normal, vamos dizer, essa que está ali na imagem que vocês estão vendo. Olha só outra atividade que é muito legal, não é? Que são as esponjinhas. A gente encontra vários tipos de esponjinhas. Então, a questão da criança fazer, né? Eu chamo carimbagem, né? Que faz a carimbagem, ela pinta, ela pode fazer, né? Como se fosse carimbo, ela pode fazer com rolinho. Então, tem vários instrumentos que ela utiliza para conseguir sentir, né? Colocar a mão na tinta, sentir a textura, sentir, né? Se é geladinho, se é quente, tá? Os blocos lógicos, eles são muito bem-vindos em todas as fases da aprendizagem, até 5º ano. Existem apostilas, né, que vocês podem encontrar lá no nosso grande professor, né, na internet, vocês podem encontrar vários jogos que nós podemos realizar com os blocos lógicos. Os blocos lógicos, eles são totalmente sensoriais, então eles são 48 peças, e eles veem espessuras diferentes, eles veem tamanhos diferentes, cores diferentes. Então, vamos separar por cor, vamos separar, então é classificação, é dificuldade matemática, não é? Quando a criança não consegue realizar a classificação, a seriação, não é? E outras atividades. A caixa de areia também é muito bem-vinda para trabalhar as questões sensoriais. Então, a criança pode desenhar a letrinha, fazer a palavra, não é? Então, é usado como
terapia, mas é usado também em sala de aula. Por exemplo, se eu tenho vários animais, então eu posso classificar os animais. Quais são os animais selvagens, quais são os domésticos, quais são... Então, é sensorial. A caixa de areia pode ser usada também para realizar atividades, né, de letras, de números, para melhorar a letra cursiva, a caixa alta. Então, os estímulos sensoriais são indispensáveis para estimular a criança que tem alguma deficiência. Hoje estamos falando muito aí em deficiência, síndrome de Down, autismo, né? A estimulação precoce é super importante para que essa criança, que ela tenha um desenvolvimento dentro, vamos dizer assim, um desenvolvimento adequado, não é no ritmo da criança, mas com a maturação do sistema nervoso central, não é? Com essa maturação, a criança consegue aprender. Então, se a maturação do sistema nervoso central está pronto, a criança vai estar pronta para aprender, tá? Então, depende da maturação. Então, nós precisamos vivenciar todas essas atividades. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!